Lucas 17, versículo 26, né? Ele começa falando aqui no 20, a vinda súbita do reino de Deus. Aí ele fala do seu ministério, né? Fala sobre Cristo, ele aqui, ele ali, não creais, não cigarros, né? Porque haverá, né, engano, né? Falsos ungidos, assim por diante. E as pessoas dizendo: Cristo está aqui e está ali, assim por diante, né? Mas nós sabemos que aonde tiver o corpo, aí se juntarão as águias, o corpo, quer dizer, a palavra, né? E aqui ele começa dizendo que quando é que esse ministério se manifestaria na terra de novo, né? Esse ministério que ele está falando do Filho do Homem é dele, né? Deus estava numa carne humana. Quando ele estava na forma de coluna de fogo, ele não era chamado o Filho do Homem, né? É por isso que durante as eras, nós vamos ver aqui na mensagem, ele é chamado Filho de Deus. Mas quando aquela coluna de fogo, quando ele se encarna, então ele é chamado Filho do Homem, um profeta, né? Todos os profetas lá, você pode ver Ezequiel, outros, foram chamados Filho do Homem, né? Mas eles tiveram parte da palavra, ele foi toda a palavra, né? Parte da palavra, eu digo, foi para os seus dias, mas Cristo é toda a palavra. Então, esse Filho do Homem que ele está dizendo aqui, é do próprio ministério dele. Então aqui, vamos lá. Aí ele diz sobre que esse ministério se manifestaria. Preste bem atenção. Versículo 26. Como aconteceu no dia de Noé, assim será também no dia do Filho do Homem. Veja o assunto que ele está dizendo. Que como aconteceu no dia de Noé, assim será no dia do Filho do Homem. Ou em outras palavras, ele poderia dizer, no dia da minha manifestação. Agora, preste bem atenção, que ele não está dizendo da aparição física dele aqui na terra, né? É uma manifestação, mas será identificado com o ministério dele, porque aonde ele está, ele traz toda a palavra, né? Ele ali, na sua primeira vinda, ele cumpriu todas as escrituras. Então ele estava dizendo que toda a palavra para esse dia seria revelada, mostrada, né? Mas vamos lá. Aí então ele está pegando o cenário lá fora do mundo e trazendo, dando direção à igreja. Que esse ministério só se manifestaria quando o mundo chegasse nessa condição. Se o mundo não chegasse nessa condição, então esse ministério teria que aguardar. Então Deus tem tempo e estação. Deus ele não vai agir fora de tempo e fora da estação. Mas teria que ser quando esses dias chegassem à terra, né? A mesma condição. Muito bem, vamos ver aqui. E como aconteceu no dia de Noé, assim será também no dia do Filho do Homem. Aí ele volta para a geração lá fora, né, para as pessoas, e diz: comiam e bebiam, não, porque as pessoas dariam muito valor à comida e à bebida, né? Casavam e davam-se casamento. Então seria dia de muitos casamentos e divórcio. O casamento não seria algo valorizado, né? Seria desprezado, assim, não teria mais valor. Seria até uma coisa rara quando você encontrasse uma pessoa que quisesse casar e ficasse casada direitinho, né? Porque aqui casavam e eles davam-se em casamento, quer dizer, eles próprios vão fazer seus casamentos, eles largam aquela, rompem seus casamentos, vão morar com outra, né, ou com outro, e assim mesmo, e segue dizendo: não, casei de novo, estou morando junto, assim por diante. Então casavam e davam-se casamento. Até o dia em que Noé entrou na arca, e veio o dilúvio e consumiu a todos, né? Foi a condição que chegou àquela geração. Entre esse assunto, nós temos lá no livro de Gênesis, que havia muita violência na terra. Então, só para você ter uma ideia, para você ver se nós estamos nessa estação do dia da manifestação desse Filho do Homem. E é o que nós temos visto hoje, né? Muita violência. A Bíblia chega a dizer que a terra se encheu de violência. Você pode ver lá em Gênesis 6. Nós não vamos até lá, porque hoje é o tempo mais corrido, né? 28, não é isso? Consumador, 28. Como também da mesma maneira aconteceu no dia de Ló. Aí ele volta a outra geração. Está no livro de Gênesis também. Gênesis parece que 18, 19, você vai encontrar a condição do dia de Ló, né? Aconteceu no dia de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Então as pessoas estavam muito preocupadas com o que era material e não estavam dando atenção a Deus. Você vê que até mesmo o evangelho, muito evangelho entrou para esse lado aqui, né? E prosperam com isso, porque quem não quer uma prosperidade material, né? Como nós vimos no domingo, né? Benção, né?
Então, no dia de Ló também, comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Aí diz, mas no dia que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e consumiu a todos. Quer dizer, Deus estava ali, havia uma advertência, mas eles estavam tão embriagados com aquelas coisas, também como os pecados, a imoralidade, né? O homossexualismo, tudo mais. Você pode ler lá. Aí no versículo 30 diz, assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Preste bem atenção na palavra, que ele não está dizendo assim será no dia do arrebatamento. Ele fala de uma manifestação. Isso tem a ver com arrebatamento. Mas, para você saber que houve uma manifestação, então vai ter que ter um acontecimento diante das pessoas, mostrando aquela manifestação de Deus. Então, se é Deus que vai se manifestar, Deus e sua palavra é a mesma coisa, e a sua palavra guardou mistérios escondidos, profecias para esses dias. Então, o que ele estava querendo dizer? Que essas profecias, esses mistérios, todos seriam revelados. Então, é isso que ele está dizendo. Essa manifestação do Filho do Homem só seria captada pelos eleitos do dia. Eles saberiam, porque eles estariam observe Deus pelas Escrituras, e você encontrará ele cumprindo a Escritura para o dia, né? Então, ele diz, assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Amém. Senhor, te damos graça, pedimos que o Senhor continue nos ajudando por tua grande misericórdia. No santo nome do Senhor Jesus Cristo nós oramos. Amém e amém. Assentar-nos, irmãos. Porque nós temos que, eu vi por necessidade de a gente voltar a esse assunto. Porque de vez em quando a gente fala, a gente lê aqui, né, na mensagem, né, na Bíblia, falando da vinda do Filho do Homem, no dia da voz do sétimo anjo, né, Malaquias, o envio de Elias. Mas isso passa assim e depois a gente não detalha mais sobre isso. E isso é um assunto de tão grande importância que a igreja precisa se aprofundar e conhecer exatamente, mas afinal de contas, o que é isso? O que é a manifestação do Filho do Homem, né? O que é essas revelações dos mistérios? Que importância tem isso para a igreja? Porque na verdade tem tão grande importância para a igreja e para o eleito, que se não houvesse essa manifestação, se Deus não viesse e revelar esses mistérios escondidos na Bíblia, a igreja estaria tão cega e não saberia. A igreja teria uma visão, uma concepção intelectual, teológica da Bíblia, e onde Deus escondeu isso em mistério, e se Deus escondeu em mistério, só o próprio Deus pode revelar. Imagina se uma pessoa esconde algo de alguém, não conta o segredo, só ela pode saber. Você vai conjecturar, você vai supor que é isso e aquilo, até que a pessoa chegue e diga, não, isso quer dizer isso, é um segredo dela. Agora, quando a Bíblia fala de segredo, é segredo de Deus. Então, não poderia ser outro. Então, tinha que ser o próprio Deus para revelar esses mistérios que ele deixou escondido durante toda a Bíblia. E ele guardou esses mistérios em 7 selos. Mas ele prometeu que esse selo seria aberto nesse tempo. Então, a igreja nós precisamos ver por quê. O que acontece? Como Deus nos deu aquela palavra lá no sábado, lá em Tomazinho. Se a gente não conhecer a estação, vai ser difícil da gente entender o que está acontecendo, a gente vai ficar perdido. Porque se você não conhece a estação, por exemplo, você está viajando para um lugar, para-se na estação tal, né? Ali no centro do Rio, né? Nós sabemos, né? Tem a estação da Carioca, estação da Uruguaiana, não tem? Praça 11. Mas você que conhece, nós conhecemos lá, você conhece bem tudo aquilo ali. Quando ele dá um aviso assim, estação da Carioca, se você está vendo lá na Zona Sul, você já sabe, você vai subir ali, tem ali Rio Branco, você já está ali no Peçanha, você está próximo da Praça 15, aí você, né, está chegando próximo. Mas se você quer ir lá para Uruguaiana, para Presidente Vargas, você diz, não, ainda tem mais uma. Você fica até sentado, você diz, pessoal, sair na próxima estação, né? Ele vai falando a estação. Então, não adianta se você está na estação da Carioca e você querer sair dali e já encontrar as coisas da estação lá da Uruguaiana, por exemplo, né? Da estação, não é igual ponto de ônibus, né? De um ponto para outro, se você está soltando em determinado lugar, você quer o lugar anterior, você tem que ter soltado antes, vai ter que voltar. E espiritualmente, Deus tem estação. Por que o Espírito Santo pôs ênfase nisso? Agora observa bem, que Deus vem e fala aqui, ó. Ele começa a dizer para nós, é como se você vai chegando em determinado lugar, vamos botar aqui alguém vai indicar você, se você vai
vamos supor, lá para Teresópolis, para o Alto da Serra, e você nunca foi, né? E alguém nos diz, tudo bem, hoje tem GPS, bota o GPS, né? Mas aí você vai, aí a pessoa, nós estamos acostumados a passar ali e diz, tu vai até ali, ali em Manilha, você vai pegar lá para a esquerda, você vai passar numa cidade lá embaixo, em Magé, você paga o pedágio, depois você pega lá aquela estrada Magé Teresópolis, você vai subir, você vai pegando a serra, aí você começa a falar, quando você que prestou atenção no que nós falamos, e você nunca foi lá, você diz, pelo que eles me falaram, está perto. Que disse, quando chegar em tal lugar, né? Quando você passar num restaurante lá na serra, no alto, vende muitas plantas, o alto da serra está mais em cima. Eles disseram que foi isso aí, Quando chegou aí, vamos ficar atento aí, né? Está próximo, né? Então, Deus estava dizendo exatamente isso. Ele estava dizendo, essa manifestação dele, ou seja, esse ministério seria revelado outra vez à terra, seria mostrado, né? Ele seria mostrado, esse ministério do Filho do Homem, o ministério de Cristo, haveria uma revelação, né, desse ministério, quando essas estações, quando todo esse cenário nós víssemos. Então a gente consegue identificar hoje o dia de Sodoma. Eu creio que todo mundo aqui sabe já o que aconteceu em Sodoma, né? A quantidade de pecado que estava em Sodoma, a imoralidade, relata mais a imoralidade ali, mas a gente sabe que tem violência, muita coisa ali. E somando, ele pega Sodoma e soma, ele pega Noé e soma Sodoma, né? Em Noé ele fala da destruição das famílias, dos casamentos, traz o assunto para a beleza da mulher, fala que muitas mulheres nasceram filhas, elas eram bonitas, e os filhos de Deus tomaram para si mulheres, todas que escolheram. E ele fala também para a questão da violência, ele diz que a terra se encheu de violência, né? E a imaginação do homem era má continuamente. Então, ele pegou essa geração, ele somou a geração do dia de Sodoma, também da imoralidade e tudo mais. Ele disse assim, o que ele estava dizendo? Quando vocês, vamos botar que a gente estava num veículo, né? A gente está numa caminhada. Ele disse, quando vocês chegarem nesse cenário, vocês veem o de Noé e o dia de Sodoma chegando, então, quando esse cenário estiver na terra, aí haverá essa manifestação do Filho do Homem. Agora, preste bem atenção. Aí você vai ver que tem outras escrituras que chegam junto para cumprir, porque essa manifestação do Filho do Homem, que é Cristo e é um profeta, né? Então, outras escrituras chegavam. Aí você teria que ter mais profecias, porque quando Malaquias vai falar também, você vê que no dia de Noé, ele fala que Noé entrou na arca, eles não perceberam, veio o dilúvio e consumiu a todos, né? Que Deus disse que tinha se arrependido de ter criado o homem. No dia de Sodoma, Ló e a família foram tirados de Sodoma e caiu fogo e consumiu a todos. Aí quando Malaquias vai falar do fim do mundo, da queima da terra, e ele fala de uma destruição, dia do Senhor, não ficará nem raiz nem ramo. Então Malaquias vem e quando ele está falando sobre isso, e ele fala que há uma salvação. Ele diz, para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, salvação traz debaixo de suas asas. E ele chega mais na frente, aí você vê que não é, Malaquias está dizendo assim do Senhor, e ele diz, eis que eu vos envio o profeta Elias. Então Malaquias não está falando dele, ele está profetizando, ele está sendo usado pelo Espírito do Senhor. O profeta Elias que converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Veja bem, ele está falando de um acontecimento antes da queima da terra. Se você pegar essa escritura e vir em Lucas 17:30, você vai ver que está certo, elas estão se encaixando. Agora, esse é o cenário para a igreja. A igreja tem que estar atenta a isso, porque eu vejo que está havendo mau entendimento sobre isso. E quando a gente fala sobre essa manifestação do Filho do Homem, né? Sobre essa vinda para abrir a palavra para a igreja, então as pessoas estão entendendo que é uma pregação de que Jesus já veio, né? Na verdade, que Jesus já veio, que o arrebatamento já deu. Até tem gente que crê mesmo, que já teve o arrebatamento e tudo mais e tal. Mas ele não está dizendo isso, ele fala de uma manifestação. Então, se é uma manifestação de Deus, Deus vai manifestar como? Somente com curas e sinais? Deus manifestará como? Para mostrar algo no céu, algo glorioso para emocionar as pessoas? Irmão, Deus é a sua palavra. Se Ele vai manifestar, Ele vai revelar toda a palavra. Haverá um cumprimento de toda a palavra, ou seja, tudo que... Se você for observar, desde Gênesis até Apocalipse,
A Bíblia está toda escondida em mistério, né? Até as histórias, tudo está escondido em mistério. Você vê, o próprio livro de Gênesis começa com algo tão tremendo escondido ali em Gênesis, que até hoje as pessoas ficam indagando sobre aquele acontecimento. E há uns saem com uma linha por aqui, outros por ali, né? As pessoas chegam a dizer que o pecado estava na desobediência, outro pecado estava na fruta, né? Alguns e começam a ter várias ideias sobre aquilo que Deus guardou, isso num enigma, né? Deus pôs um símbolo, ele não disse que era uma fruta. Mesmo no livro de Gênesis não fala que é uma fruta, fala não comer do fruto. Tudo bem, as pessoas já analisam que era uma fruta literal, que Eva comeu e tudo mais e tal. Então ali já foi guardado um mistério. Você vê que ali tem acontecimento dentro do livro de Gênesis, algo assim normal entre eles, natural, e que as pessoas, claro, nós não pensaríamos nisso hoje se não chegasse o tempo dessas revelações, e que nos chama a atenção para aquilo. O próprio Deus abre esses mistérios e nos chama a atenção para aquilo, para ver aquelas conversas, aquelas expressões, né? A própria conversa de Eva com a serpente, né? Você pensa bem, ela conversa, a serpente faz uma pergunta, e na pergunta ela está exigindo uma resposta, né? Ela não faz assim, não é como um papagaio. O papagaio, se você não deixar ele ouvir nada, ele não vai falar nada. Mas tem papagaio que fala muito, se você botar coisa ali, ele fala, ele canta, mas ele está repetindo, ele tem a capacidade de repetir. Mas aquilo não era uma repetição, aquilo era uma indagação e ainda falando de Deus. Então, você vê que o diabo estava na serpente, com certeza. Mas, veja bem, pensa hoje, se o diabo entrar num animal e falar com você, você sabe que o animal não fala, então você ficaria desesperado, você disse, o animal não fala, ele fala, são seres humanos. Mas você vê que Eva não espantou daquilo, né? E ficou questionando, ou seja, arrazoou sobre aquela ideia que ela deu, que a serpente perguntou, e Deus disse que não, e Eva analisou, e a serpente disse, mas Deus sabe que no dia que comer saberás o bem e o mal, né? Certamente não morrerá. Então você vê que um ser que estava raciocinando, né? Tinha um raciocínio, estava perguntando e tudo mais. Mas para você ver como tem coisa escondida ali, estava escondida, né? Para você hoje que é revelado, você vive no dia da voz do sétimo anjo, você sabe que não há mais mistério, tudo foi revelado no dia da voz do sétimo anjo. Mas você observe bem que até o próprio Deus, né? Você vê que Deus vai falando e ainda se dirige a eles e ainda fala com a serpente ali também, e ainda fala que a serpente tinha uma semente e Eva também tinha uma semente, né? Inimizade entre tu e a serpente, entre tua semente e tua semente. Então, ele igualou a semente da mulher à semente da serpente. E nós sabemos que a semente de uma mulher é um filho. Agora você vê quantas coisas estão ali, né? Aí vai ali pela genealogia de Caim, que não entra na genealogia de Adão, né? E Adão, o Caim não morreu, ele gerou filhos e filhas, né? Então automaticamente era para entrar na genealogia. E Moisés, que escreveu Gênesis, não coloca ele, né? Não pôs Abel, que Abel Caim matou antes dele gerar filhos, mas botou Caim e Sete, né? Não botou Caim, pula de Adão para Sete. Então por que a Bíblia tem esse cuidado de fazer isso? Mas muito bem, é só para te dizer que começa já com um grande mistério lá no livro de Gênesis, e vem por toda a Bíblia como mistério escondido, e depois chega no livro de Apocalipse, vários mistérios em forma simbólica aparecem no livro de Apocalipse, né? E você vê que fala sobre 7 cartas a 7 igrejas que estão na Ásia, depois fala sobre 7 selos, né? Fechado, e depois fala no capítulo 5 que o cordeiro, o livro estava fechado e João chorava muito, né? E porque não tinha ninguém digno de abrir, diz que o cordeiro desatou a eles os selos, e houve grande júbilo e tudo mais. E quando ele entra no capítulo 6, ele começa a dizer da abertura de cada selo. Então parece que você vai dizer tudo que está ali, né? Porque um selo esconde algo, né? Um selo numa carta, você tirou o selo da carta, mas se você não ler a carta, se você não mostrar para ninguém, tem algo ali, mas você não mostrou, você não leu. Então, no romper do selo, primeiro selo, sai um cavaleiro, sai um cavalo branco que estava montado sobre ele, né?
saiu vitorioso para vencer e foi lhe dado uma coroa, assim por diante e tal. E você diz, isso não está tão claro, isso ainda continua misterioso. Tanto é que até as pessoas ficaram analisando, isso deve ser o Espírito Santo. Vou lhe dizer, até o próprio irmão Brana disse, você vai encontrar literaturas que você vai encontrar ele falando que aquele que, no início, tá? Antes das revelações, vai encontrar que ele viu de outros pregadores, né? Dos adventistas, alguma coisa assim, e ele disse que aquele era a igreja primitiva cavalgando, né? No início. E isso ele prega até na mensagem, Apocalipse capítulo 4, segunda parte, capítulo 5, né? Então, você vê, ele não sabia, porque era um segredo, era um mistério de Deus, não tinha chegado o tempo da revelação. Mas continua sendo, então a indagação. Agora aí você diz, mas se é Cristo, mas você observa que depois o cavalo fica preto, fica vermelho, né? E depois vem outro cavalo, fica preto, depois no final o cavalo amarelo, né? Baio, né? Que assim, e o inferno seguia e tudo mais. Então você diz, isso é tão misterioso. Então tem gente que não gosta nem de tocar no livro de Apocalipse por causa dos mistérios que estão ali. Mas Deus é muito amoroso e misericordioso, que ele disse que os mistérios seriam revelados no dia da voz do sétimo anjo. Agora, se é mistério que estava para nós aqui na terra, esse anjo teria que estar aqui na terra. E anjos, quando a gente fala anjo, normalmente vem na nossa cabeça seres angelicais, né? Podem aparecer aqui e tudo mais, como o anjo apareceu para Maria e tudo mais. Mas você observa bem que ali em Apocalipse 10 tem 2 anjos. Um está com o livro aberto, põe o pé no mar e na terra. Mas esse anjo forte é ele que fala do sétimo anjo, que está no versículo 7 do mesmo Apocalipse 10. E ele disse que quando ele tocasse a trombeta, se revelaria o segredo de Deus. Isso quer dizer, Deus tinha segredo guardado com ele. Esse segredo guardado com Deus, se é Deus e Deus é eterno, esse segredo estava guardado desde a eternidade. E pela Bíblia, na criação, foram expressados, mas ali estava guardado, nem eles sabiam. Então, o segredo está guardado em história, está guardado no livro de Esther. O livro de Esther é uma história, Ruth, história de Israel, José, tudo guardado ali, algo que Deus tinha com ele mesmo. Mas através da Bíblia e da história ele foi expressando isso, mas deixou isso escondido, né, em história. Mas ele estava para revelar isso, e ele guardou uma estação para revelar isso. A estação que ele guardou para revelar seria no fim dos dias. Por isso, mesmo Deus usando homens como Paulo e reformadores como Lutero, Wesley e outros mais, Deus parava e não ia adiante. Era Deus. O mesmo Deus que usou o sétimo anjo e mostrou todo o segredo, ele se detinha, ele não falava, porque não era a estação para eles, para a revelação. A estação seria no dia da voz do sétimo anjo. Ele já tinha avisado. Quando o sétimo anjo tocar a sua trombeta, não o primeiro, não o quinto, não o sexto, mas quando o sétimo tocar a sua trombeta, se revelará o segredo de Deus. Então, a gente precisa ver por que eu estou dizendo isso para vocês. Porque o diabo, sabendo que Deus fez algo tremendo e maravilhoso nesse final, o que ele faz? Ele está tirando todo tipo de coisa ruim a esse acontecimento, ao ponto que ele está assustando as pessoas, e tem gente que não quer nem entrar nisso, porque ele já tem isso. Quando se fala sobre essa manifestação vinda do Filho do Homem, não o arrebatamento, não a aparição física de Jesus, mas quando se fala no cumprimento desse ministério, da vinda dele para revelar, você vai observar que Paulo, quando vai falar do arrebatamento, ele fala disso aqui também. O Espírito Santo na boca de Paulo, ele fala disso aqui. Você vê que quando ele vai falar do rapto e o encontro com o Senhor nos ares, que o mundo não vê, a igreja vai vê-lo, encontrar com ele nos ares, estar para sempre com ele. Quando Paulo vai falar do encontro nos ares, Paulo fala, o mesmo Senhor descerá do céu. Pega isso e conecta ao que Jesus fala em Lucas, capítulo 17, versículo 30. No dia que o Filho do Homem se revelará. Então haveria uma revelação, ou seja, a Bíblia precisava, os mistérios precisavam ser revelados para um povo aqui na terra que seria preparado para subir ao arrebatamento e encontrar com o Senhor nos ares. Esse povo conta com ele nos ares, e ele vai ficar 3 anos e meio com seus filhos, com sua noiva lá. O mundo só vai ver Jesus aí sim, irmão. Aí conclui-se o rapto. Então, o rapto começa com uma descida, com um alarido. Agora, preste bem atenção. Quando se trata de falar de Filho do Homem, Jesus, como Filho do Homem, ele era um profeta. Você vê que Moisés fala dele. O Senhor Jeová levantará um profeta como eu.
E foi o que ele foi no tempo ali da sua primeira vinda. Você vê que a mulher do poço disse: vejo que és profeta. Ó, ela viu isso, né? E ali estava ele revelando os segredos dos corações. Por que subiu tal pensamento aos corações? Às vezes ele falava até dos discípulos: por que está subindo tal pensamento em vossos corações? Ele falou dos judeus: vocês dizem que é semente de Abraão e querem me matar? Veja, então ele começou a revelar os segredos dos corações deles. E ele falou da mulher: você que tem 5 maridos, que tem ainda não é seu, tudo mais. Então ela ficou maravilhada. Ele revelou de Natanael, né? Natanael chegou próximo dele, ele disse: eis o israelita onde não há dono. E Natanael disse: de onde me conhece, Senhor? Natanael tinha caminhado um dia para chegar na reunião que Filipe chamou ele. E Natanael estava orando debaixo de uma figueira antes. Filipe foi lá chamar ele para poder vir ouvir ao mestre. E começou a conversar com ele na caminhada, dizendo: não, veja o que eu encontrei lá de Nazaré, Jesus de Nazaré. E ele disse: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Aquela cidade, né? Não era boa, não tinha boa fama. Aí Filipe disse: vem ver. E ele foi. Quando ele chegou próximo, Jesus estava lá, olhou para ele e disse: eis um israelita onde não há dolo. Quer dizer, eis um homem cristão, não há engano nele. E aí Natanael disse: de onde me conhece, Senhor? Aí o irmão Bruno fala que alguém pensa que era por causa do turbante que eles usavam, os homens orientais usavam turbante. Mas não era o turbante, todos eles usavam, né? Mas aí Jesus falou: onde não há dolo. Ele disse: de onde me conhece? Aí ele falou: antes de Filipe te chamar, eu te vi debaixo daquela figueira. Ó. Aí ele disse: aí ele ficou maravilhado, ele creu. Então, irmão, é essa manifestação. O que Jesus estava mostrando ali para ele assim? Eu sou o Messias, eu sou o profeta que Moisés falou. Eu sou o filho do homem. Então o que ele estava dizendo para nós aqui? Esse ministério retornará. Agora preste bem atenção. Se é o ministério de Cristo, e aquele corpo de Cristo estava ali, ele disse, ele fala aqui em cima, né? Antes vão fazer padecer o filho do homem e tudo mais e tal. E depois ele fala que esse ministério se manifestaria. Então, muito cuidado para você não pensar que essa manifestação desse ministério seria Jesus no seu mesmo corpo chegando para nós. É que alguns estão pensando, ao nos ver pregando sobre isso, que dizendo que Jesus já veio, né? Outros que dizem que ele apareceu. Não é isso. Aquele corpo foi sacrificado para pagar o preço pelos nossos pecados. E ficou ali intercedendo por nós. Ele não estava falando ele não estava dizendo que ele apareceria. Se ele aparecesse naquele corpo machucado, tudo mais e tal, você não deveria crer nele. Não é assim. Ele está falando de um ministério. Só que, como ele teve um ministério profético, que revelava o segredo dos corações, e abriu toda a palavra para o dia. Você vê que, quando ele ia falar dele, até com os discípulos, ele disse assim: não está escrito nos salmos e nos profetas que o Cristo tinha que padecer e ressuscitar o terceiro dia? É ou não é? Quem já leu isso na Bíblia? Levanta a mão. É ou não é? Ele não falava isso? Ele apontava para a Escritura. Os salmos e os profetas não dizem que o Cristo morreria, o terceiro dia ressuscitaria? Né? Chutados para crer. Ou seja, minha vida foi a da Escritura. Os salmos se cumpriu, os profetas falaram de mim. Eu vivi toda a Escritura. Então, e lançou sobre eles. Então, o que ele está querendo dizer? Quando esse ministério volta sobre a terra, ele vai pegar toda a escritura guardada para esse dia e também vai trazer elas em evidência. Quer dizer, ele vai mostrar essas escrituras. Agora diz, mas ele estava no corpo físico ali quando isso aconteceu. Muito bem, agora preste bem atenção. Ele era um profeta ali, um profeta ali, não com parte da palavra, com toda a palavra. Se ele fala nesse ministério do Filho do Homem, então, claro, teria que ser um tempo onde tivesse um profeta na terra. Agora, essa é a parte também melindrosa. Você não pode atribuir ao profeta, né? E pensar que o profeta que estaria na terra, quando esse ministério esse segredo fosse revelado, Deus usando esse profeta para revelar todo o segredo, ou seja, esse profeta seria a boca dele. Esse profeta não seria dele as revelações. Tanto é que o profeta não tem uma revelação em particular. Ele tem o assim diz o Senhor. Se o Senhor não falar algo, ele não tem como falar. Tá? Ele não tem como dizer assim, vou dizer algo sobre isso. Não, ele fica aguardando. Assim, tanto é que ele logo diz, assim diz o Senhor. Eu só estou sendo como esse microfone, soltando a minha voz aqui para falar. Se eu parar de falar, ele não fala nada. E o profeta não pode falar até que a voz de Deus ecoa pela boca do profeta. Então é isso que ele estava dizendo. Então chegamos a um ponto, um dia, quando é muita coisa, muito melindroso. Satanás é muito astuto.
Então alguns chegam a dizer que a forma como o irmão Breno foi usado nos dons de cura e de sinais e de prodígios, como o irmão Marcos estava pregando aqui, que ele era o Cristo, né? Que ele era o próprio Cristo, ao ponto de até batizar no nome dele. Isso está errado. Ele mesmo combateu isso. Ele disse: não façam isso. Se vocês me chamarem de Cristo, eu sou um anticristo. Eu não sou. Tanto é que no Ungido dos Últimos Dias, ele falou: não confundam o sétimo anjo, ou seja, o profeta da era de Laodiceia, que estaria na terra para revelar os mistérios, ele não seria o filho do homem, quer dizer, esse ministério, mas ele seria um filho do homem, né, que estaria revelando ao público o filho do homem. Quando ele estaria revelando ao público o filho do homem? Quando toda a palavra fosse revelada. Então você diria assim: isso não é um homem. Veja, ele chega a dizer que os selos é uma mensagem, ele já pregou muita mensagem ungida por Deus, mas ele disse que o selo foi uma comissão direta de Deus. Mas o que eu quero dizer, isso começa, irmão, como nós já comentamos aqui, com aquela aparição que até hoje está, né? A ciência, está nos Estados Unidos, tem a fotografia da coluna de fogo, e a revista Life. Você pode procurar na internet, e se você colocar assim, pesquisar lá no YouTube sobre coisas não identificadas, OVNI, né? Nuvem misteriosa lá em Tucson, tudo mais e tal. Então você vai ver reportagens sobre isso, e até hoje eles não sabem, sabe que não era uma nuvem, e algo sobrenatural foi fotografado lá, a nuvem. Agora preste atenção, nós não somos, alguém fala, chega a dizer assim, os irmãos da doutrina da nuvem, irmão. Não é a nuvem. A nuvem, na verdade, foi só um sinal, uma aparição de Deus, uma forma teofânica. Os anjos apareceram e falaram para o profeta que todos os mistérios seriam revelados. E Deus permitiu que eles, mais uma vez, fotografassem a nuvem, que ficou em forma de pirâmide, e mais tarde, virando a foto para a direita, ele formou ali o próprio rosto de Cristo. Então, aquilo era um sinal, um céu, de uma vindicação, uma mensagem que chegaria à terra. Porque os sinais sem a Bíblia, cuidado, você pode ser enganado. Porque Janes e Jambres fizeram sinal no Egito. Fizeram ou não fizeram? É ou não é? Eles não imitaram Moisés um tempo? Não foi? Não foi? Moisés fez o primeiro sinal e não fizeram? Moisés, e assim não foi? Mas Moisés tinha o sinal, tinha a palavra. Eles não tinham a palavra. E as pessoas estão atrás de sinais. Se a igreja quer assinar, a primeira palavra na frente, uma palavra que transforma a igreja. Aí Jesus disse: e esses sinais seguirão aos que creem. Mas primeiro é a palavra, para a igreja ser preparada para o rabo. Então, o que eu queria dizer aqui, a gente precisa se aprofundar nisso e saber exatamente, porque, irmão, se é como dizem que isso é errado, isso é um ismo, isso é falso e tudo mais, devemos deixar isso imediatamente, não entre nisso. Mas, se isso é de Deus, haverá escritura confirmando isso, haverá uma evidência de Deus, escritura confirmando isso será um sinal de que a mensagem estaria na terra, os mistérios serão revelados, e se isso for Deus, não se preocupe, porque o próprio Deus vai estar com as escrituras vindicando para todos, não só nós, todos que quiserem ver isso, ele vai estar vindicando pela Bíblia que está na mão de todas as pessoas. Porque quando esse mensageiro começou a pregar a mensagem, e ele sai na sua primeira caminhada, ele começa ali batizando as pessoas em nome do Senhor Jesus Cristo, foi um contraste para a época, porque ninguém batizava nesse nome. E ele sai pregando também que só havia um Deus, né, com 3 ofícios, né? E outros ensinamentos apostólicos, trazendo a igreja ali para o padrão original. Entende? Então, foi um contraste. Então, os irmãos denominacionais que apoiavam ele, aí mesmo largaram ele, porque ele começou a pregar e isso feriu as tradições religiosas do dia, né? Que colocaram um monte de coisa, né? Tendo ofício de pastoras e tudo mais e tal, e assim por diante. Eu não vamos entrar nessa parte aí, a gente só quer saber mesmo, porque se é uma verdade, igreja, entre nisso e se aprofunda nisso. Agora, se não é, deixe isso. Só não podemos ficar, eu acho, parece, tudo mais. Não, nós queremos saber, irmão, porque se isso veio à terra e você é um eleito, e isso foi feito para você. Você precisa se aprofundar nisso, estudar isso e querer saber isso pelas Escrituras, porque isso transformará você para o arrebatamento.
Isso preparará você e o poder te transformará para o arrebatamento. Então, é fundamental isso. Agora a gente precisa saber, deixa eu ver se vocês conseguem achar a mensagem aí comigo, vamos ver se dá para a gente, nessa mensagem aqui. Muda Deus seu parecer. Eu achei aqui no... Muda Deus seu parecer. Acho que é abril de 64, algo assim. Mas veja, vocês põem aí, eu pus, e parágrafo 165. Ele fala um pouquinho desse assunto aqui. É importante isso aqui. A gente vai resumir aqui, né? A gente não vai... Mas eu creio que a gente precisa entrar mais nesses assuntos. Porque você não confunda, tá, irmão? 3 etapas da graça, como aqui estava pregando no domingo, realmente. A gente precisa da justificação, santificação e batismo com o Espírito Santo. Agora, essas três etapas da mensagem, ou seja, do ministério do irmão Branco, você vai ver que teve diferença nessa primeira, segunda e até a terceira etapa. Tudo isso foi Deus. Mas você vai entender que fase está a igreja. A igreja tem que ter as 3 partes, né? A igreja não pode abandonar a parte da cura, do discernimento, porque tudo isso é de Deus. Mas principalmente a igreja precisa ter a palavra revelada para o dia, entende? Então a gente precisa saber isso, entender essas coisas, porque hoje está havendo confusão sobre isso, né? Então está achando com muitos nomes que não devem, e as pessoas estão assustadas com isso. Irmão, ninguém está pregando aqui, nem o profeta pregou, e a Bíblia também fala, Jesus não veio e nós estamos no milênio. Só que você tem que entender que o arrebatamento ele acontece por etapa, né? O arrebatamento não é um estalo e arrebatou, né? O arrebatamento tem um acontecimento. Você vê que a primeira vinda levou 33 anos e meio desde que Deus veio à terra, né? Na cidade de Davi nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. Maria esperou 9 meses até que o menino nascesse. Ele cresceu, chegou aos 12 anos de idade, ele foi aos 33 anos e meio, lá ele foi crucificado, as profecias todas se cumpriram nele, e ele morreu e ressuscitou. Então, a primeira vinda se concluiu, ele veio para se sacrificar pela igreja, para depois redimir a igreja, ou seja, vai depois trazer, ele veio para redimir a igreja, para depois levar a igreja no rapto. Então tem uma etapa, e o arrebatamento, logo a gente pensa, arrebatamento é assim, pode dar agora, sim, haverá uma transformação, sim, rápida, né? Mas antes dessa transformação, haverá uma preparação para essa transformação. Essa é a parte que a gente precisa entender, porque se a igreja não entender, se nós não entendermos isso, como nós estaremos preparados para essa transformação? Então, uma preparação para a transformação. Então, isso tem uma etapa. Você vê que essa mensagem ela chegou à Terra já tem anos. Essas pregações têm saído pelo mundo todo. Então, é essa mensagem que prepara a igreja para o arrebatamento. Lembra-se, não é mensagem de William Marion Branco. Ele foi usado, mas a evidência dele ter sido um profeta, não é que se ele fizesse mais sinais, ressuscitasse mais mortos, que ele seria um profeta. A evidência de um profeta é quando ele traz toda a palavra para a igreja. Então, se ele só curasse os enfermos, mas não trouxesse o que Paulo ensinou, olha o que Paulo disse: se nós mesmo um anjo do céu anunciar o evangelho, seja anátema. Se ele não ensinasse, não batizasse como Paulo batizou, não ensinasse aos irmãos como Paulo ensinou, a igreja, a doutrina e os apóstolos e os profetas, você diz, olha, ele foi muito usado. Foi, irmão, muito usado, foi notório, os milagres, a ressurreição do menino na estrada e tudo mais. Mas para que ele fosse um verdadeiro profeta, ele tinha que concordar com todos os profetas da Bíblia e com o que Jesus disse na Escritura. E ele não ensinou como eles, então ele foi muito usado, mas ele não foi um profeta vindicado pela Bíblia. Mas graças a Deus que nós podemos dizer isso hoje. Ele foi um verdadeiro profeta, porque ele ensinou toda a palavra. Então ele estava com a síntese do Senhor. Acharei, deixa eu dar aqui para ver se é isso mesmo. Assim nisso eu quero dizer desta maneira: estamos no tempo do fim. É esse parágrafo? Não. É não? Não, está diferente. Eu li isso agora enquanto conversamos. 65. Muda Deus seu parecer. Não é assim? Não é 165. Vamos ver assim. Eu botei assim. Vamos ver assim.
Vê se começa assim. Assim nisso eu quero dizê-lo dessa maneira. Amém? Vamos lá então. Vamos ler aqui. Depois a gente dá continuidade, mas a gente precisa saber dessas coisas. Precisa estar inteiro. A estação é essa. Então, o rapto começa com o alarido. Então, o alarido é uma mensagem. Essa mensagem começa com sinais e prodígios, maravilha, e muita gente vem. Agora, você vê quantos desses que foram curados, como o próprio menino que foi curado, há um tempo atrás, que no ano passado, ele era guarda policial federal no Canadá, se não me engano, souberam lá, pesquisaram, e ele não tinha vindo para o Evangelho, não. O menino foi, aliás, curado, não, ressuscitado, né? Então essa mensagem fez grande sinal. Deus estava chamando a atenção do povo. Mas você vê que abandonaram a mensagem. Mas por que houve um abandono da mensagem? Por que até hoje os púlpitos não falam mais do irmão Branham? Lá nos Estados Unidos, na sua época, e agora estaria falando ainda. E nos livros denominacionais estaria o nome dele como grande homem de Deus. Por que não? Tem até irmãos que até alguns lá nos Estados Unidos, já que viveram na época, disseram que ele foi muito usado mesmo, mas conta o que ele ensinou, deixe isso para lá. Então, você observou? O que fez com que o irmão Branham fosse tirado dos púlpitos e não tivesse mais apoio nenhum, foi exatamente o ensinamento. Mas o ensinamento, quem trouxe para ele foi Deus. Ele disse, mas como você pode confirmar que aquele ensinamento era de Deus? Pelas Escrituras. Veja o que Jesus disse para eles. Eles estavam tristes, chorando, porque Jesus tinha morrido, e já era o terceiro dia. Jesus chamou ele e disse assim, Nécio, Tardo, não está escrito que o Cristo padeceria, ao terceiro dia ressuscitaria? Os salmos dos profetas não falaram isso, isso e isso? Então, aquilo foi cumprindo todas as Escrituras. E hoje nós podemos afirmar, pega os seus ensinamentos, o que ele foi ensinado. Não está escrito aqui na Bíblia, né? Se batizamos em nome de Jesus Cristo, não é esse o único batismo escriturístico? O irmão Benedito me ligou pedindo uma orientação, que ele está no ministério agora, e o pastor, para que ele caminhe lá no ministério, quer que ele se rebatize, né? Olha, ele já era batizado no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele entendeu quando fomos batizar a irmã Giane. Aí ele foi batizado em nome de Jesus. Aí agora ele está no ministério lá, e o pastor disse que quer que ele se rebatize para começar no ministério. Ele disse, aí ele disse, aí falando sobre que lá de Gênesis façamos o homem, né, que tinha 3 deuses e tudo mais. Eu disse, irmão Benedito, quanto a isso aí não tinha, falar que é 3 ali antes da criação natural, tinha milhares, né? Mas, falei, quanto ao batismo, irmão, ora, se o irmão quer se batizar lá, agora, aqui o irmão lá disse que o batismo em nome de Jesus Cristo foi só para os apóstolos e para os seus, que tiveram algo especial, e ali parou, que depois não tem mais. Eu disse, você lê lá, irmão, pergunte a ele, eles conhecem a Escritura, lê lá no Atos 2,36, está escrito que essa promessa diz respeito a vós, vossos filhos que estão longe, é tanto quanto o Senhor nosso Deus chamar. Enquanto Deus estiver chamando as pessoas, é para ser batizada em nome do Senhor Jesus Cristo. Entende? Agora, se você, aí é com você, se quiser se batizar, você vai continuar sendo nosso irmão. Agora, só tem que te passar o quê? Que é o batismo correto, que é em nome do Senhor Jesus Cristo. Agora, o batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, há sim uma ordem dada em Jesus, por Jesus em Mateus 28:19, que foi cumprida em Atos 2:36, que foi, eles mencionaram o Senhor Jesus Cristo. Agora, depois da morte do último apóstolo, surgiu esse batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A Igreja Católica questiona dizendo que esse batismo é dela, né? O líder religioso lá diz que esse batismo é nosso. E vou lhe dizer, posso dar amém para isso, é verdade, é deles mesmo, esse batismo é deles. Não tem ninguém batizado assim. Eles usaram essa escritura e iniciaram com esse batismo. Mateus 28:19. Mas é essa a questão, então. Então, se o ensinamento desse homem, se ele é falso, alguém diz, cuidado, irmão, isso é falso profeta. Um falso que ensina toda a Bíblia, um falso que traz a doutrina para os varões, para as varoas, decência, um falso que nos ensinou a dar ceia exatamente como diz a Bíblia, batizar como diz a Bíblia, crer em um único Deus com 3 ofícios como diz a Bíblia. Ora, então, o que evidencia um homem se ele é falso ou verdadeiro é o ensinamento que ele está trazendo. Não é a unção que ele está pregando, se ele tem muita unção ou pouca unção. Mas o que ele está ensinando é que deva ser vigiado, irmão. Se ele for o Espírito da verdade, se o Espírito da verdade está nele, aliás, o Espírito Santo, ele guiará a igreja em toda a verdade da palavra.
Ele não terá um compromisso com a denominação dele. Ele terá um compromisso com a sua alma, trazendo a palavra para a sua alma. Porque o que vai te salvar não é essa igreja e nenhuma outra igreja. O que vai te salvar é a palavra de Deus. Obediência à palavra. Então aqui, rapidinho, ó. Assim nisso eu quero dizê-lo dessa maneira. Estamos no tempo do fim, o tempo da colheita. Veja bem. Agora, na jornada de Abraão, ele se encontrou com Deus o tempo todo em diferentes formas. Verdade, não é ou não é? Abraão foi chamado à terra de Ur, Deus falava com ele, Deus apareceu para ele na forma de Melquisedeque. O tempo todo ele encontrou com Deus, tá? Ele está falando de Abraão. Abraão, aliás, conviveu ali perto da cidade de Sodoma e Gomorra, tá? E tem um outro acontecimento ali que a gente não dá para detalhar aqui, que enquanto em Sodoma, para onde Ló foi, havia muita maldade, imoralidade, tudo mais, de pecado, que os anjos foram lá, Abraão estava à parte de Sodoma, vivendo ali pelas campinas, né? E Abraão teve a visita ali daqueles 3 homens, né? Inclusive um deles era o Senhor. Você pode ler lá, um daqueles homens que comeu na casa de Abraão era o Senhor. Ele tinha comida, ele estava com os pés empoeirados, ele comeu, ele lavou os pés e tudo mais, ele descansou-se e ele revelou o segredo do coração de Sara lá dentro da tenda. E ele chegou a dizer para Abraão que o nome dele tinha sido mudado e que ele seria visitado, né? Para que Sara teria um filho. Foi por isso que Sara duvidou. Mas vamos aqui, ó. Agora, na jornada de Abraão, ele se encontrou com Deus o tempo todo, em diferente forma, e assim por diante, o qual podíamos tomar isto e mostrá-lo. Somente nós somos semente, mostrá-lo. Somente nós somos semente de Abraão se estamos em Cristo. Isaac era realmente seu filho menor. Ele era seu filho, sexualmente. Mas espiritualmente Cristo foi a semente de Abraão, sua semente real, sua fé. Então, você é a semente de Abraão através de Cristo, tá? Espiritualmente, né? Vamos aqui. Agora, nós descobrimos que sua semente real, em Cristo, né? Sua semente real faz a mesma jornada. O que ele está dizendo? Que aquela jornada de Abraão é jornada sua como semente real de Deus, tá? Jornada faz a mesma jornada, isto é, a noiva de Cristo faz a mesma jornada que Abraão fez. E o último sinal que Abraão viu antes do filho prometido chegar foi quando Deus foi manifestado em um corpo humano e 2 anjos marcharam. Veja bem, o último sinal, né, que ele teve foi Deus foi manifestado em um corpo humano. Ele está falando daquele episódio lá, lê lá em Gênesis, acho que é 18, né? Chegam na casa de Abraão. E a prova disso que ele comeu, que ele bebeu, tudo mais tal. Vamos aqui, 168. Jesus disse em São Lucas, capítulo 17, versículo 30, onde nós lemos aqui, que como aconteceu no dia de Noé, ele contou acerca do tempo de Noé e disse que como aconteceu no dia de Sodoma, veja, sua vinda, assim será no dia quando o Filho do Homem estiver sendo revelado. Olha o que ele está dizendo. Agora, ele nunca disse o Filho de Deus sendo revelado. O Filho do Homem. Esse aqui é um detalhe que a gente tem que depois entrar também. Por que Deus deu uma dispensação de Filho de Deus? Deus só é chamado de Filho do Homem quando ele tá numa carne. Você vê que Jesus dizia que ele era o Filho do Homem. Por quê? Você pode observar que quando Paulo encontrou com a coluna de fogo, que nome que ela disse para Paulo? Eu sou quem? Alguém lembra? Não era Jesus? Mas veja bem, agora, se Paulo chega antes, uns anos antes, ele ia encontrar esse Jesus lá com Pedro. Mas ali, Jesus, viu? Era o mesmo Jesus. E essa coluna de fogo estava lá no deserto. Mas quando essa coluna de fogo se encarnou, que ele estava naquele corpo de Jesus, né? Foi Jesus Cristo, aí ele era um Filho do Homem. Então, sempre pense nisso. O ministério do Filho do Homem é quando Deus chega a estar em uma carne, né? Não na forma de coluna de fogo. Aí o profeta está dizendo aqui, no final do 68, do 168, agora ele nunca disse o Filho de Deus sendo revelado. O Filho do Homem, veja que detalhe, né? Senão ele diria, no dia que o Filho de Deus for revelado, né? Vamos dizer assim, no dia da coluna de fogo,
né, sendo revelado. O Filho do Homem, o que ele está dizendo já para nós? Esse ministério será revelado, como mais uma vez, esse Deus estará numa carne, trazendo esses mistérios sendo revelados. Agora aqui, 169. Agora Jesus veio em 3 nomes. Isso aqui a gente precisa guardar também, tá? Jesus veio em 3 nomes. Filho do homem, o qual é profeta. Filho de Deus, o qual passou pelas eras da igreja. Que durante o período das eras da igreja é filho de Deus. Porque Jesus disse, o mundo não me verá mais, mas vós me vereis. Veja, durante as eras da igreja, ele é filho de Deus, ele pode se manifestar como filho de Deus de várias formas. A coluna de fogo, como foi fotografado, né, lá nos Estados Unidos, uma nuvem, como lá no deserto, ele pode ter várias manifestações. Vê que Paulo viu ele como coluna de fogo. Então aí ele está nessa parte como filho de Deus. Então vamos voltar aqui, 169. Agora Jesus vem em 3 nomes. Filho do homem, o qual é profeta. Filho de Deus, o qual passou pelas eras da igreja. Então, filho de Davi. Alguém sabe quando ele será filho de Davi? Que tempo será? Milênio, veja bem. Aí ele vai estar fisicamente, tá? Filho de Davi no milênio. Davi era rei, então ele vai governar sobre essa terra, vai reinar. Olha as 3 etapas. Milênio, né? Então, filho de Davi. Então não se esqueça, irmão, as 3 etapas de Deus. Filho de Deus, filho do homem, filho de Deus, filho de Deus, ao qual passou pelas eras da igreja. Então, filho de Davi. Olha o que o profeta fala no final desse parágrafo. Mas entre o filho de Deus e filho de Davi, ou seja, entre as eras da igreja até o milênio, de acordo com sua própria palavra e de acordo com Malaquias 4 e muitas escrituras, ele está para retornar à sua igreja em forma física no povo, em seres humanos, como sendo um profeta. Está vendo? Observe o que este homem fez quando desceu para visitar Abraão. A primeira coisa, ele contou a Abraão acerca da mudança do seu nome, porque ele não o chamou Abrão, ele o chamou Abraão. E quando ele o fez, ora, nós verificamos que ele disse, onde está Sara, tua mulher? Sara, não Sarai. É Sara, né? Não. Sarai, né? Ora, ele disse, ele está na tenda de trás. Aí ele vai contando aqui a parte que aquele homem falou das mudanças do nome de Abraão e de Sara. Mas eu vou parar, eu vou adiantar aqui para parar. Agora, aqui é o que eu quero que vocês, deixa eu ver aqui. Agora Jesus disse, pouco antes da vinda do Filho de Deus, ou do Filho, a segunda vinda, que esta era da qual vivemos. Ele veio como filho do homem, um profeta, porque isso cumpre a Escritura. Moisés disse, o Senhor vosso Deus despertará um profeta como eu. Todos sabemos que este foi Jesus, não sabemos? A congregação diz amém. Assim ele teve de vir, de acordo com a Escritura, um profeta. Ele nunca chamou a si próprio o Filho de Deus. Ele chamou a si próprio o Filho do homem. Mas agora ele no decorrer das eras da igreja agora, ele tem sido o Filho de Deus. No milênio ele será o filho de Davi, sentado no trono de Davi. Mas nesse meio tempo nós verificamos pelas Escrituras que ele está para se revelar novamente como Filho do homem, um profeta. Porque a palavra do Senhor vem a profetas somente, nunca a teólogo, e a profetas. E o Senhor disse que ele não fazia nada em sua palavra imutável, como acabamos de falar, sem primeiro mostrar aos seus profetas. E o tempo do fim, esses 7 selos que esta Bíblia tem selado, os mistérios céticos de tudo de Cristo tem de ser revelado primeiro, e isso somente pode ser trazido a um profeta. Temos esperado isso faz anos, e cremos que seu Espírito está entre nós agora. Assim descobrimos. Agora observe, quando Jesus veio, observe o que ele fez para provar que ele era esse Messias, esse ungido. Eu vou parar aqui. Então, irmão, veja bem, olha o que ele está dizendo. Você precisa entender as estações de Deus, tá? Eu vou parar aqui por causa, não vou continuar não. Já tem uma parte aqui na mensagem, o 7º selo. Eu creio que vocês já ouviram aqui, eu posso falar para a gente ser mais rápido.
né? Que o profeta começa, né? Como o Marquinhos tocou aqui, chegou a falar um pouco e não deu para concluir, né? O profeta teve duas puxadas. Essa palavra puxada, o irmão Brana, ele fala com o irmão Brana quando ele vê o que ia acontecer na frente com o ministério dele, ele não sabia, né? Aquela aparição de anjo, aquela grande explosão, ele achou que ia morrer. E aqui fala que ele não temesse, que era uma parte adicional do seu trabalho. E irmão Brana, em 1946, o anjo aparece a ele tinha muitas visões, muitas coisas, as pessoas diziam que eram os ministros, diziam que era o diabo e tudo mais. E o anjo apareceu para ele e disse: como a Moisés foi dado 2 sinais, a você também será dado 2 sinais. Então era na tocada da mão, a vibração da mão, a enfermidade, ele saberia sobre as enfermidades. E o outro seria o discernimento. Ele chegaria e Deus usaria, ele diria, revelaria os segredos do coração das pessoas. Mas o anjo disse para ele não falar isso com as pessoas, não falar com os pregadores. O que acontece? Aqueles ministros estavam olhando e viam que o irmão Brana era muito abençoado, como o irmão Marco falou aqui no domingo. Então o irmão Brana era amparado de todas as formas. Ele não tinha condição financeira para viajar e tudo, mas eles levavam ele ao redor do mundo, porque as igrejas tinham condição financeira. E ele trouxe muita gente para as igrejas, milhares de pessoas. Com esse dom de cura, eu sei que muita gente também, pessoas não vieram, foram curadas e foram embora, mas muita gente veio. Então as igrejas estavam numa grande festa, um grande avivamento. Então, e o irmão Brana também pensou que ali era o máximo que Deus estava usando ele. Até que ele começou a ter mudança no seu ministério, percebendo que havia uma mudança. E Deus começou através de visão, e através de mostrando a ele algo mais na frente, só que Deus não tinha declarado a ele o que seria, né? E nisso ele Deus dá essa visão a ele, de que ele vê, né? Tem aquela visão dos pássaros pequenos, depois os pássaros maiores, depois a visão chegam os anjos, uma grande explosão, e ele pensou consigo: isso aí é a minha morte, porque creio que Deus já terminou, ele tinha dado 7 voltas no mundo, né? Olha a condição que eles deram para o irmão Brana. Então, mas foi importante esse papel, né? Eles estavam protegendo ali até que chegasse a estação da própria semente. Então, a casca protege a semente. Mas veja bem, então o irmão Brana vendo aquilo ali, ele ficou perplexo com aquilo. E aqui nessa mensagem, também na mensagem de atração sobre a montanha, eles vão para a montanha e começam a orar e pedir a Deus que o preparem, né? Se é a morte dele, que o prepare e tudo mais e tal. Aí vocês sabem que ele viu que uma espada caiu na mão dele, ele disse que não sabe se ele estava em transe ou não, mas ele viu, era algo real, brilhante e tudo mais, coube perfeitamente em sua mão. E ele falando sobre a espada, tempos de reis e tudo mais, que usava espada, e foi dito para ele que aquela não era a espada de um rei, mas era a espada do rei, né? Que é a palavra de Deus, o profeta disse. Então, e ele estava perguntando sobre esse acontecimento. Então foi aí que essa palavra foi usada, né? Não teme, essa é uma parte adicional do seu trabalho, né? E sobre a terceira puxada, esse anjo que o Senhor aparece para ele, o anjo vem para ele e fala sobre esses dons, e esses dons trouxe muita gente. Aí o anjo disse para ele: não conta nada para ninguém, não fala sobre isso. Mas os pregadores, vendo aqueles 2 dons, antes do irmão Brana chegar à terceira etapa, vendo aqueles dons, começaram: irmão Brana, você pode nos explicar? Aí Deus dá uma visão a ele, mostrando a ele que ele chegou num lugar e havia um lago, muitas pessoas pescando, tudo mais e tal. E aí ele olhou e tinha peixe pequenininho, e as pessoas pescando. Mas quando ele olhou em certo lugar, tinha truta arco-íris. Eu nem conheço os peixes, né? Nem sei o que é, mas peixe grande, né? E ele disse: veja ali, tem esse desse lado de cá. Aí, esse que falava com ele, e ele disse que era o anjo, ele conhecia a voz. Ele disse: vou te ensinar a pescar, vou te mostrar. Aí ele disse: você joga a vara bem longe, deixa a isca descer bem profundo. Olha, explicando o irmão Brana. Depois você dá um puxão, mas não muito forte. Você dá um pequeno puxão, e os peixes pequenos vão fazer isso assim, eles vão se afastar. Quando eles se afastarem, esses peixes grandes vão pegar na isca. Quando eles pegarem na isca, aí você prepara para pescar. O anjo estava ensinando a ele a pescar os peixes grandes, que estavam bem mais distantes e num lugar profundo. Que o irmão Brana tinha visto aquelas trutas arco-íris ali. Aí o irmão Brana disse que no sonho, ele estava ali, no sonho, na visão.
E ele viu que os pescadores que estavam naquele grande lago pescando se transformaram em ministros. Aí eles chegaram para o irmão Brano, nos ensina a pescar, nos ensina a pescar. O irmão Brano se sentiu bem com aquilo e disse assim, eu vou ensinar a vocês, olha só. Aí o irmão Brano, igual o anjo explicou a ele, o irmão Brano disse assim, mas o anjo disse, não conte isso a ninguém, tá? Não fala isso. Aí esqueceu. Aí os pregadores disseram, ô irmão Brano, nós vamos, nos ensina. Aí ele disse, eu posso sim. Joga, exatamente como o anjo ensinou ele. Jogue a pisca bem longe e quando você dá um pequeno puxão, aí depois você puxa e traz o peixe, que é para pegar o peixe grande. Quando o irmão Brana explica isso para ele e joga, quando ele puxa, ele pega o peixe pequenininho. O irmão Brana disse que o peixe quase parecia uma pele no anzol, porque ele pegou o peixe pequenininho, aí trouxe, aí embaraçou a linha toda e tudo mais, ele ficou desapontado. Aí ele disse que o anjo apareceu para ele e disse, eu não te disse para você não falar? Aí ele disse, Senhor, me perdoa, teu servo ignorante, tudo mais e tal. Aí ele disse, você foi explicar para eles sobre isso, agora surgiu um monte de imitadores. Por isso que não era para ter explicado. O anjo falou, surgiu um monte de imitadores. Você vê que até hoje nós temos aqui no Brasil, as pessoas usam muito isso. Há culto de igreja que está baseado exatamente nisso hoje, né? Você vai que Deus tem um recado para te dizer. Vai lá que lá tem profeta. Você pode ver, tem igreja que diz assim, vai lá que tem uma irmã, tem um irmão que profetiza para você. Enche de gente que tem algo para dizer a você. Aí você chega lá e normalmente tem, aí você vai lá a primeira vez. Deus está me revelando. Tem uma cilada de morte para você, mas Deus está te livrando. Deus está me revelando o seu trabalho. Não é ou não é? Um monte de imitação disso, viu? Como é que veio? E chamou a atenção dele. Mas aí, preste bem atenção, irmão. É aí que se recebeu o nome dado pelo Senhor sobre puxada. Primeira puxada e segunda puxada. E a terceira puxada, para pegar o peixe lá na parte profunda. Isso tinha a ver com o ministério do profeta? Sim. É por isso que ele estava falando. Porque as curas e os sinais trouxe muita gente, né? Mas o anjo estava dizendo que nas partes profundas, lá, quando ele desse um pequeno puxão na isca, os menorzinhos, peixinhos pequenos iam sair, e aí a truta arco-íris, o peixe grande ia pegar na isca. Quando ele pegasse, aí ele prepararia para pescar. O que ele estava dizendo? A parte profunda da mensagem vai pescar os peixes grandes para o arrebatamento. E o que aconteceu? Quando o profeta fez isso, aí foi por isso que quando o profeta fala da terceira puxada, ele diz assim, não posso ir mais além. E essa terceira puxada tem a ver com os trovões, com o silêncio e todo o segredo guardado. Então, irmãos, veja bem, mas os mistérios foram abertos, sim, mas veja, ele diz assim, não conte isso. E o irmão Brana fala nessa mensagem do sétimo selo, que isso o diabo imitaria se ele contasse isso. Mas isso não quer dizer que não foi aberto. Mas, resumindo, então, esses mistérios revelados, esses selos abertos, o sétimo anjo quando toca a trombeta, então você coloca, Jesus não falou, os salmos e os profetas não disseram que o Cristo ia padecer e ressuscitar o terceiro dia. Quando o sétimo anjo de Apocalipse 17 toca a trombeta, a igreja pode falar sem medo de errar. Quando ele toca a trombeta, os mistérios são revelados, Lucas 17:30 se cumpre, Malaquias 4, 5, 6 se cumpre, Atos 3:21 se cumpre, Apocalipse 10:7 se cumpre. Todas essas escrituras estão se cumprindo em nossos dias. E essas partes profundas, essas revelações, está pegando esses peixes, os eleitos do dia, e os preparando para o arrebatamento. E o que acontece? O diabo, em contrapartida, está dando todo tipo de nome a esse acontecimento. Ao ponto que tem pessoas que têm que ter cuidado com isso, irmão. A Bíblia diz que isso tinha que acontecer. Veja bem, quando se cumpre isso, se cumpre o que Paulo disse, que o rapto iniciaria com o Senhor descendo com um alarido. Então, esse alarido não é do William Branham, mas se o alarido é uma mensagem, teria que ter um mensageiro aqui na terra. E quem é um mensageiro? Um profeta estaria na terra. Mas o profeta sai tocando o alarido, não é dele, irmão. O alarido é do Senhor. Porque no tocar desse alarido, os segredos revelados são segredos do Senhor Jesus Cristo.
Tudo que Deus tinha guardado nele, escondido nele. Olha quantas coisas vocês sabem. Vocês estão sabendo vocês estão ouvindo coisas de segredo que estava guardado em Deus, expressado através da Bíblia, em símbolo, em história, em tudo mais, e que estava escondido e nunca foram revelados. Olha, nós sabemos dessas coisas hoje, porque Deus deu a revelar, porque a gente vive no dia da voz do sétimo anjo. A gente vive no dia da mensagem de Malaquias 4, 5, 6, de Lucas 17, 30. Então, tudo e o que está acontecendo, isso está causando um movimento entre os eleitos e um desespero no mundo religioso, uma grande preocupação. Agora, preste bem atenção. Agora, se pega esses peixes profundos, por exemplo, veja, só para você ter uma ideia, para resumir. Só uma pergunta. Quem veio a mensagem por causa da cura, está na mensagem hoje e entendeu por causa da cura? Levanta a mão. Agora, quem veio e está na mensagem hoje por causa de revelação, levante a mão. Viu a diferença? As partes pegará aqueles peixes, os peixinhos pequenos com a primeira e segunda etapa, estavam bem agitados ali, ó. Mas o anjo disse para ele, dê um pequeno puxão, os menores se afastarão. Mas ele disse, lança a vara bem longe e deixa a isca descer bem no profundo. O que ele estava querendo dizer? Esses peixes pequenos não suportam a profundidade da mensagem, mas você, quanto mais se aprofunda, mais você gosta. Então Deus está dizendo que você, ele chamou de, o Romano viu, a estrutura arco-íris, que o anjo estava ensinando ele a pescar. Mas veja, nós estamos vivendo nesse tempo, quem está fazendo essa pescaria é o próprio Deus, porque o mensageiro, ele errou, ele falhou ali, mas depois ele guardou. Por isso, quando ele fala sobre o sétimo selo, ele fala, eu vi isso diante de mim. Ele diz, não posso ir mais adiante, pare, não diga mais nada. Então, a coisa foi guardada. Mas veja o que ele disse, que os silêncios, os mistérios escondidos dentro de 7 trovões, é a revelação dos selos, estão dentro dos selos e traz fé de arrebatamento para a igreja. Então, irmão, observe o que está acontecendo. Então, um cenário é aqui dentro. Eu digo a igreja aqui e outras igrejas que têm entendido, claro, revelado. Um cenário é aqui dentro, outro cenário é lá fora. Não estamos criticando. Tem um cenário lá fora de Sodoma e Gomorra e o dia de Noé. Tem um cenário no mundo religioso e tem um cenário dentro da igreja eleita acontecendo. Então, olha onde nós estamos vivendo. Então, fique atento. Esses peixes da parte profunda estão sendo trazidos. E não adianta, eles podem passar luta, pode ter perseguição, alguém pode criticar você pode ficar enfermo, mas a mensagem entrou na tua alma, irmão. E quando mexe na sua alma, ela passou além do entendimento, passou além do corpo, do espírito, e foi na sua alma. E ela se encaixou com a sua alma. Você faz parte desse plano de Deus. Amém. E foi o profeta que viu bem no lago. Veja, o lago, né? Eu creio que representando povos, mas bem no lago ele disse, ali, as trutas arco-íris. E ele disse, e aí o anjo veio, vou te ensinar a pescar. Faça isso. Mas, irmão, essas trutas arco-íris estão na parte profunda. E tem um jeito para pescá-la. Por isso, esses mistérios teriam que ser revelados. Agora você diz, que mistério é esse, pastor? Você está pregando, está dizendo esse mistério, algo como assim? Vamos fazer algo, um jejum para ir para um arrebatamento? Irmão, esses mistérios estão sendo pregados nos púlpitos. Às vezes, você não percebe, às vezes nós não percebemos por causa da simplicidade, mas quantas das vezes os trovões são ecoados nos púlpitos entre nós, e é ele pregando, irmão. Tanto é que o profeta disse, ele que eu digo é Cristo, tanto é que o profeta disse que, quando ele começa a pregar os selos, primeira mensagem que ele começa a pregar antes dos selos, é Deus escondido e revelado em simplicidade. Ele está numa simplicidade tão tremenda, que é preciso que o Espírito Santo entre em você, revela que é Deus pregando para você. Amém. Senão você passa por alto. Mas a sua alma sabe, que ela solta dentro de você, ela diz, isso é uma grande verdade. Amém? Então você diz, eu estou me vendo. Veja, você está dentro desse plano. Isso tudo estava escondido na parte de trás da mente de Deus. Onde poderemos entender que Deus tinha uma noiva eleita, né? Um plano de salvação especial. Onde há mais gente salva, claro, lá no juízo do trono branco, no julgamento, né?
Mas tem um grupo eleito, tem uma noiva, tem uma igreja que estava nele. E ele pode revelar o segredo, e revelou para esses pequeninos, esses que estavam nele, porque você estava nele. Então, nós estamos vivendo nesse dia. Então, igreja, não deixe o diabo te afastar dessas coisas. Entre nessas coisas, se aprofunde. Foi para você. Foi para você que o Senhor conservou a vida daquele homem, deu graça a ele quis também, e Deus deu graça a ele. Não se contamine, não faça isso, não pegue. Terei uma obra contigo quando tiver maior idade. Olha a obra feita, a mensagem foi pregada, e no livro de Apocalipse diz que a noiva se aprontou, ou seja, a esposa se aprontou, irmão. E nessa parte profunda, que a palavra entra em você, e quando ela entra em você, ela gera em você Jesus Cristo. Porque quando um homem casa-se, a igreja casa com a palavra, quando esses mistérios são revelados. Quando ela casa com a palavra, o homem casa com a mulher, o que acontece? Gera uma vida dali. E a vida desse casamento entre a igreja e a palavra está gerando Jesus Cristo. Amém. Não há outra vida, a não ser Jesus Cristo, ele é a palavra. Então, olha o tempo e a hora que nós estamos vivendo. Agora você tem que entender que há uma grande batalha espiritual, entende? Agora você vai ver que se nesse relacionamento, então tem um avivamento. A igreja precisa desse avivamento. E é aí, por isso ele fala, a fé de rápido está nas mensagens. Mas só lê as mensagens? Tem gente que já leu aí as 1.200 mensagens, né? Tem gente que já leu bastante mensagens, aí até ministro, e não largaram a mensagem. Então, como a fé de rápido estivesse na mensagem, então ele já estaria com a fé explodindo. Ele jamais sairia da mensagem, né? Gente saiu da mensagem para a denominação, foi para o mundo. Veja bem, então, a fé está na mensagem, mas claro, na revelação, na parte profunda. Então, Deus está te dando mais uma evidência que você é um eleito. Você não está aqui por causa da primeira e da segunda puxada só. Claro que você crê na cura, mas você está aqui por causa da revelação de quem é Jesus Cristo. E ele abriu os mistérios para você. Hoje a palavra está revelada. Amém? Vamos ficar de pé para a gente orar? E a gente precisa entender isso mesmo, irmão. Você precisamos entender isso. Por que essa nuvem, né? Por que esse ministério do Filho do Homem? Porque diz, no dia da vinda do Filho do Homem, que ele revelaria, no dia que o Filho do Homem se revelar. Veja que Jesus bota isso dentro do dia de Noé. Ele não bota isso, tipo assim, num arrebatamento. Ele fala, no dia de Noé será no dia que o Filho do Homem há de se revelar. Revelação não é uma subida, não é uma transformação. Revelação era coisa que estava escondida e que seria revelada. E seria o Filho do Homem, é Cristo, seu ministério é Cristo, é a palavra. No dia de Noé, toda a palavra seria revelada. O processo do arrebatamento começa aí. Estação do arrebatamento começa numa revelação, numa transformação. A igreja é preparada pela palavra. A fé de rápido vem. Os que dormiram em Cristo vêm primeiro. Nós junto com eles subimos. Aí sim, a gente conta com o seu amizade. O mundo não vê nada disso. Ficamos 3 anos e meio lá. Ainda não entrou o milênio. 3 anos e meio. E após 3 anos e meio, aí sim, voltamos e vai ser a inauguração do milênio. E quando ele volta com a igreja, aí todos os olhos os verão. Aí eles verão e se lamentarão. Então, são etapas que estão acontecendo. Mas dentro dessas etapas que estão acontecendo, você está incluído nesse plano de salvação. Por isso o diabo te ataca tanto. Mas saiba que você é um eleito do dia da noiva de Jesus Cristo. Dá na sua mente. A mente de Cristo está em você para compreender as Escrituras. Lembrando que não é porque você é bonzinho ou boazinho e tal. Lembra que uma de nossas irmãs estava lá no poço de Jacó, sendo discriminada pelas mulheres, a vida que ela levava, não sei a circunstância que levou aquela nossa irmã a ser uma prostituta até mesmo, sustentava a casa com isso. Olha que vida que ela tinha. Mas veja, quando Jesus foi atrás dessa semente eleita, ele parou ali, revelou o segredo do coração dela, e ela disse, vejo que tu és profeta. Vejo, quem poderia ver uma mulher naquela vida, vejo que tu és profeta. Nossos pais disseram e tudo mais, o pai dela tinha ensinado a ela o antepassado, e ela creu, e a vida da mulher foi mudada ali na hora. Ela nunca mais, ela largou aquela vida, e ela foi para Samaria falar de quem ela tinha encontrado, se não era confirmar para eles que era o Messias. Então veja o que acontece, quando a revelação chega a você, ela muda você. Glória a Deus por isso. Ficamos de pé para orar. Vamos cantar um hino, né? Dá tempo de cantar um hino, né? O grito da arte.
Já posso ouvir o grito da águia me chamando. O grito da águia me chamando, me chamando. Já posso ouvir o grito da águia me dizendo: povo predestinado, é chegar o momento de subir. Outro lado, os corpos preparados nos esperam. Há uma terra além do rio, é o céu. Já posso ouvir o grito da águia me chamando, me chamando. Já posso ouvir o grito da águia me dizendo: redenção, me dizendo, oremos. Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, somos gratos a Ti, Senhor, por mais um culto. E ajuda-nos, ó Deus, como o Senhor disse para o seu discípulo, para que prestasse atenção no que os salmos, os profetas falaram ali de sua primeira vinda, como seria, ó Deus, como seria, o Senhor seria crucificado para morrer pelos nossos pecados, ao terceiro dia ressuscitaria, e todos os profetas falaram, e os salmos, e tudo se cumpriu ali, Senhor. E como há tantas escrituras se cumpriram em nosso dia, Senhor, abra o nosso entendimento para compreender as escrituras. Dá-nos graça e encha-nos com Teu Espírito Santo. Que hora que nós vivemos, ó Deus, uma grande expectativa para a igreja que vai sair de cena, ó Deus, que a mensagem tem chegado até ela para um arrebatamento. Ó Senhor, em um mundo debaixo de sombra de juízo, eles nem mesmo sabem, uma grande expectativa, sombra de juízo paira sobre a terra. Deus, prepara nossos corações. Obrigado por, Senhor, ter nos concedido, nos permitido, nos dado graça para ouvir a voz do sétimo anjo. Senhor, continue conosco. Agora, Senhor, encha-nos com o Espírito Santo. Dá-nos, ó Deus, uma noite tranquila e um sono de paz. Abençoa todo o Teu povo nessa noite. Todos os ministros, pastores, pregadores, tomem Tuas santas mãos. Pai, ficamos gratos e oramos e pedimos que o Senhor guarde no retorno para os nossos lares e prepara-nos a cada dia até que chegue aquela hora do arrebatamento. No nome de Jesus Cristo nós oramos e te pedimos. Amém e amém, Jesus. Leva tu contigo, nome. Está terminado.